Olá pessoal, meu nome é Roberto, estou cursando o curso de bacharelado em Biologia na Faculdade Uninter e o curso me pediu para fazer uma simples experiência de fermentação alcoólica e produção de CO2, explicando assim rapidamente como isso ocorre. Então vamos lá. Então, para fazermos essa experiência, nós vamos precisar de um pouco de açúcar. Também vamos precisar de fermento biológico. Também vamos precisar de água quente, com uma observação: a água tem que estar em temperatura morna, não pode ser água fervente. Também vamos precisar de 5 bexigas de aniversário, de preferência coloridas. E também vamos precisar de 5 tubos de ensaio. No tubo número 1 temos apenas água quente como controle. No tubo número 2 temos água quente e açúcar. No tubo número 3 temos água quente e fermento biológico. No tubo número 4 temos água em temperatura ambiente com fermento biológico e açúcar. E no tubo número 5 temos água quente com fermento biológico e açúcar. Então, 5 minutos depois, já dá para perceber que nos tubos número 4 e número 5 já começam a formação de bolhas de gás carbônico. E por mais que no tubo número 4 a água esteja em temperatura ambiente, as leveduras também começam a reação de fermentação alcoólica. Então, 20 minutos depois, no tubo número 5, que contém água quente, açúcar e fermento biológico, em uma temperatura ideal de no máximo 37 graus Celsius, as leveduras com falta de oxigênio começam a se alimentar do açúcar, gerando assim o progresso de fermentação alcoólica, convertendo a glicose em álcool etílico, em ATP e gás carbônico. Este tipo de fermentação é muito utilizada na produção de bebidas alcoólicas, como por exemplo cerveja, vinhos e cachaças, mas também é utilizada para produzir outros produtos, tais como, por exemplo, o pão. Os ingredientes principais para a produção do pão são a farinha de trigo, a água, o sal e a levedura, também conhecido como fermento biológico. O trigo entra com 70% de amido, liberando o açúcar glucose, completando com a enzima amilase. A enzima quebra as redes de ligação celular, liberando os açúcares que são muito importantes. E as proteínas agem junto com a água no processo de amassadura do pão, formando uma nova rede chamada glúten. A água é outro dos ingredientes do pão que se dissolvem com outros dos compostos solúveis, e ligando-se a outras proteínas, formando assim o glúten com a ajuda de todas as enzimas. O sal dissolve os íons de sódio e cloreto, aumentando assim o sabor do pão e as ligações de glúten. E por fim, a levedura consome os açúcares livres que surgem do amido, produzindo álcool etílico, que acaba evaporando, e o dióxido de carbono. O gás carbônico produzido na fermentação com a ajuda do glúten faz com que a massa cresça com a sua elasticidade, e o álcool evapora, aumentando o seu sabor. E depois de todo o preparo e de ser assado, nós temos aquele belo e lindo pão que comemos todos os dias.